O texto se encontra no capítulo 25 e versículo 27. 24, perdão. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. E cresceram os meninos. Esaú, ele saiu um perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, era um homem simples, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque gostava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou muito cansado. Daí chamar-se Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me servirá isso, o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão, um cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Hoje nós vamos falar de Jacó, de Esaú, ou Esaú e Jacó, como você quer, dois homens, dois irmãos, gêmeos, mas preste atenção. Um escolheu a bênção e o outro escolheu a maldição. Esses dois irmãos, estudar a vida desses dois irmãos é um privilégio. Você, na sua casa, pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, e ver como é que se desenrola uma vida diante de Deus. É um chamado Esaú que nasce primogênito, detentor de bênçãos. Um homem que, por ter nascido primeiro, tinha o direito de primogenitura, o direito legal do pai colocar a mão na cabeça dele e abençoar. E o outro nasceu logo depois, um homem mais simples. E aí você vê que um tem tudo e despreza, o outro não tinha direito de nada e ele corre atrás. Um escolhe ser amaldiçoado, o outro escolhe a bênção de Deus. Quando a gente olha para Esaú e Jacó, tem dois versículos na Bíblia que definem bem a vida espiritual desses dois. Está aqui, olha. Esse primeiro, em Salmo 109, versículo 17. Eu sei que você já deve ter visto esse verso em algum lugar. Não é desconhecido seu, não. Muitas pessoas usam esse verso. Olha lá. Visto que amou a maldição, que negócio é esse, pastor? Acha mesmo que alguém vai amar a maldição? É o que está escrito. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Amou? Então, ganhe ela de presente. Depois, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Já é estranho alguém amar a maldição. Mas mais estranho ainda é a pessoa não desejar ser abençoado. Veja que coisa mais esquisita. Você aqui no nosso auditório, se perguntar aqui na igreja: olha, alguém aqui ama a maldição? Se alguém levantar a mão aqui, tem que pegar ele, bater e levar para fora. Eu acredito que ninguém ama a maldição. Se fizer a segunda pergunta: alguém aqui não quer ser abençoado por Deus?
Aí se a pessoa levantar a mão, tem que bater mais ainda, porque é muito estranho. Que negócio é esse? Amar a maldição, não desejar ser abençoado por Deus. Será que existe alguém assim na face da terra? Olha o Esaú. Mas quando nós lemos a história de Esaú, a gente nos vê nessa pessoa. Muitas pessoas têm uma história escrita igualzinho a de Esaú. E pode ser que aqui dentro hoje tenha ou vai ter uma pessoa que escreveu, ou escreve, ou vai escrever uma história igual a de Esaú, porque vai escolher a maldição, porque não vai desejar a bênção de Deus. O segundo versículo retrata a vida espiritual de Jacó, porque diz assim: todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Jacó é aquele que corre atrás da bênção o tempo todo, só que ele corre do jeito errado. Mas quando, até em maiúsculo lá, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus, quando é que essas bênçãos vai alcançar essa pessoa? Quando essa pessoa faz o quê? Ela escolhe obedecer. A bênção vai chegar na vida da pessoa quando ela faz o propósito, ela escolhe ouvir, obedecer a Deus. Então a vida de Jacó, ela é trilhada nesse rumo. Um menino, um jovem, um adulto, um pai de família, com muitos defeitos, mas que sempre quis ser abençoado por Deus. Ele sempre desejou a bênção, ele nunca amou a maldição. Então vamos começar aqui. Vou ter que parar para tossir muitas vezes, porque eu estou aqui, com essa gripe. Mas vamos no capítulo 25, e no versículo 25, diz que quando nasceu os gêmeos, saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Versículo 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, e ele habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque saboreava a caça, Rebeca amava Jacó. Repare aí, nós temos poucas coisas escritas, mas muita informação dada em 2, 3 versículos. O que a Bíblia diz sobre Esaú? Além dele ter nascido primeiro, além dele ser ruivo, bom, ele nasceu primeiro, como eu disse, isso era um privilégio muito grande. Torna ele o mais velho dos gêmeos, detentor legal da bênção do pai, da mão do pai na sua cabeça, para continuar a bênção da família. Que privilégio! Mas foi coisa de segundo, é coisa de segundo que se ganha na Fórmula 1. Que privilégio! Esse menino ganhou a batalha no ventre da mãe, porque a mãe reclamou para Deus: está tendo briga aqui na minha barriga, é chute para todo lado, pontapé. Os dois meninos estavam brigando lá dentro. Eu vou nascer primeiro, não, eu vou nascer primeiro, eu que vou nascer primeiro. E o Esaú, ele vence a batalha no útero da sua mãe e sai primeiro. Já é um vencedor ali de cara. Ganhou mesmo, fato, ganhou. A segunda informação importante é que ele era um perito caçador. Está aqui no versículo 27. Um perito caçador, não é apenas um caçador, mas é um homem que sabia caçar. Uma pessoa que sabe caçar é uma pessoa muito inteligente. Não vá pensar que uma pessoa dessa não é. Ela é cheio de manha, cheio de arte e manha, cheio de armadilhas. As pessoas que confundem Esaú com aquela pessoa bobinha que vai ser enganada, não. É que o Jacó era esperto mesmo. Mas o Esaú não era nenhum bobo, um perito caçador e que sabia o que fazia com a sua caça. A palavra de Deus diz que Isaque amava Esaú porque ele pegava a caça, ele levava para casa, ele assava essa caça do gosto do pai e colocava na boca do pai. E dessa forma ele mantinha a preferência, ele ganhava o seu pai pela barriga. Por 2 vezes fala a mesma coisa, no capítulo 25 e no capítulo 27.
que o Isaac gostava muito da caça de Esaú. E depois, finalmente, temos a melhor informação que define um pouco da personalidade de Esaú. Versículo 27. Ele era um perito caçador, mas ele era um homem do campo. O Novo Testamento nos lembra que o campo é o mundo. Ele era um homem do campo, ele era um aventureiro. Um caçador não tem hora para chegar. Ele não era aquele tipo que falava para o seu pai e para a sua mãe: estou saindo, vou voltar às 11 horas da noite, que é um horário bom para um filho, uma filha, voltar para casa. Ele saía sem hora para voltar, sem compromisso, porque ele não tinha compromisso com a casa, ele não tinha compromisso com o lar, ele não tinha compromisso com a família, ele não tinha compromisso com a adoração ao Senhor. Em momento nenhum na sua vida você vê ele adorando a Deus, realmente temendo a Deus, e cresceu numa família espiritual. Então Esaú, ele era um homem do campo, ele era um homem livre, era um homem de viver a vida aqui e agora. Repare, essa é uma informação muito importante da sua vida, que mostra que as escolhas de Esaú nunca foram escolhas espirituais. Primeiro porque ele escolheu ser um homem do campo. Geralmente a pessoa seria um lavrador ou ele seria um pastor, mas ele preferiu ser um caçador, como o Nimrod lá, viver da caça, viver da matança, viver da espada, viver da força, toda essa liberdade que ele tinha. Então ele escolheu essa vida. Ele escolheu uma vida longe de casa, uma vida longe da família, e aí um dia ele volta cansado. É isso que acontece para quem gosta de viver num mundo sem compromisso com a casa, com a família, com a igreja. Veja aqui no versículo, nós temos o versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando Esaú, cansado, veio do campo. Está vendo só? Como é que o mundo devolve essas pessoas que escolhem o mundo? Geralmente as pessoas que escolhem o mundo são jovens. E como é que o mundo devolve esses jovens, pastor? Cansados, sem esperança, como Esaú aqui, cansado, sem nada espiritual por dentro, porque não tinha tempo de aprender nada agora. É um carnal, pronto para morrer, pronto para vender a bênção de Deus em troco de nada. É assim que o mundo devolve as pessoas. Jovens que vão para o mundo voltam quebrados, voltam todos arrebentados. As moças então nem se falam, mas escolheram esse caminho. É um caminho que se escolhe. Com 40 anos ele fez uma escolha pior ainda. No capítulo 26, no versículo 34, tendo Esaú 40 anos de idade, ele tomou por esposa Judite, filho de Beri, Eteu, Basemate, filho de Herom, o Eteu. Repare só, e agora ele está com 40 anos, e ele gosta de imitar o pai dele. E o pai dele casou com 40 anos. Ele disse: eu vou casar com 40 anos. Meu filho, você está andando muito para o mundo, você está muito desregrado, você não volta para casa. Aonde ele encontrou essas moças? Junto com os heteus, povo amaldiçoado por Deus, povo idólatra. Ele casou, em vez de ele casar com uma moça, ele casou logo com duas. E quando ele casa com duas, podia ter casado com uma boa e uma ruim, mas ele casou com duas ruins. Veja o que diz o próximo versículo. Ambas, não é uma não, tanto a Judite quanto a Basemate, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, sua mãe. Olha, a pessoa que casa errado, ela casa errado porque ela escolheu casar errado. É uma escolha que a pessoa faz. Às vezes os pais orientam, não se mete, não faz, não entra nessa, mas a teimosia é grande. E a pessoa entra, e depois quando abre o olho, e agora? E agora, José? Pois é, foram grande amargura de espírito, tanto para o pai quanto para a mãe. Mas e para o Isaac? O Isaac lá ficava em casa? O Isaac lá era homem de ficar em casa, cuidar de filho, ajudar na família, ajudar as esposas?
Essas duas atormentavam, era o Isaac, atormentava, era a Rebeca. A Rebeca lá no capítulo seguinte vai clamar, vai gritar: marido, Isaac, eu não aguento mais essas duas, a minha vida perdeu sentido por causa dessas duas. E o pastor escuta muito isso: ai, minha vida não tem mais sentido, ai, que grande tristeza. Mas de quem foi a escolha? Ele escolheu ser um homem do mundo, do campo, ele escolheu casar errado 2 vezes, de uma vez só, tudo isso. E aí, suas escolhas erradas levaram o Novo Testamento a retratar o seu perfil, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, com 2 adjetivos terríveis, horrorosos. Vamos abrir a Bíblia lá. Hebreus, capítulo 12, e versículo 16. Como é que o Novo Testamento define essa pessoa que nasceu para ser abençoada? Capítulo 12, versículo 16. Nem haja entre vós, ou não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto, ou seja, por um prato de sopa, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha, irmãos, não haja entre vós alguém que seja impuro. Tem uma tradução que diz devasso. No original essa palavra não está devasso, está pornográfico. A palavra no original é pornos. Da onde vem pornografia? Esse era o homem mundano, esse era o Esaú. E aí você escuta Deus falando que o maior vai servir o menor. Você escuta a preferência de Deus por Jacó, o que habitava em tendas, sossegado. E você vê como é que um homem que vive no mundo, que quer casar errado, que é um profano, que é um pornográfico, que é um devasso, que é um imundo, como é que um homem desse vai ser um portador de bênção? Como é que uma pessoa dessa vai abençoar outra pessoa? Não pode. Essa história de Esaú, irmãos, é uma história muito triste. Ele amou a maldição, ele não amou a bênção. E vamos voltar lá para o texto onde nós estávamos, no capítulo 25, quando acontece dele vender a bênção dele. Então Jacó, no versículo 29, ele fez um guisado vermelho, ele fez uma sopa, e quando ele fez aquela sopa, obrigado meu filho, ele fez uma sopa tão gostosa, e ele ficou esperando o irmão voltar do campo. O irmão voltou do campo. Naquele dia não tinha caça, naquele dia. Não é todo dia não que tem pão quente lá na padaria. Naquele dia não tinha caça. E o que aconteceu? Ele chegou, viu o irmão fazendo a comida e disse: meu irmão, eu estou morrendo de fome, eu estou cansado, o mundo está me devolvendo desse jeito que está vendo. Me dá um pouco dessa sopa, põe sopa na minha boca. Literalmente no original está escrito: eu vou abrir o meu bocão, você joga dentro. Porque ele era profano, ele era cheio de piadinha, nojento e sem graça. O original traz uma palavra suja, o bocão dele aberto, animalesco. O Jacó disse: não, eu não dou nada para ninguém não, velho. Isso aqui eu trabalho para fazer. Eu faço o seguinte: você me vende o seu direito de primogenitura, eu dou a panela toda para você. Dou a panela toda de lambuja, dou um pedaço de pão, né? Então veja só, ele está fazendo negócio. E agora, o que eu escolho? Eu escolho essa sopa ou eu escolho a bênção de Deus? Sabe o que ele disse? Eu estou quase morrendo. De que me serve isso? Original. De que me serve isso? Isso era a bênção de Deus. De que me serve? Eu não quero. Me dá logo essa sopa.
abriu o bocão. A palavra de Deus diz no capítulo 25, versículo 34, que Jacó, ele deu a sopa e ainda deu um pãozinho de lambuja. Ele comeu, ele bebeu, ele levantou, ele saiu. Veja os verbos no crescente. Ele come, ele bebe, ele levanta, ele sai, como se nada tivesse acontecido. Pessoas que escolhem pecar, pessoas que escolhem o mal, pessoas que escolhem errado, geralmente agem assim. Eles fazem e não sente nada, porque Esaú não sente nada quando peca. Ele não está arrependido de ter vendido o que ele tinha de mais precioso na sua vida, que era a bênção de Deus. Eu vou ficar ali com aquela moça, 1 hora. Vá, venda a sua bênção. A moça, vá, venda a sua bênção, como fez o Jacó. O Esaú, venda. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 17, quando ele veio buscar a bênção do pai e não tinha mais a bênção, começou a chorar com o bocão aberto: me dá uma bênção, pai, me abençoa, pai, me abençoa. Muitas pessoas choram depois que o leite já foi derramado, mas se olhar lá atrás, vai ver o quê? Vai ver que escolheu a maldição, mas eu não escolhi a maldição, escolheu quando disse sim para o pecado. As pessoas que dizem sim para o pecado, elas escolhem a maldição. A alma que pecar, diz a palavra de Deus, essa morrerá. O pecado nunca fica sem consequência. Mas estava tão boa aquela sopa, era tão gostosa aquela sopa, e valeu o que para você? Não, mas eu nunca vou trocar a bênção de Deus por uma sopa. Mas troca por outra coisa, por pessoa. É assim. Ele amou a maldição. Ele confessa com a própria boca que ele não quer a bênção. De que me serve isso? Literalmente, final do versículo 34: assim desprezou Esaú. E aqui eu quero que você preste atenção. Esaú desprezou o seu direito, ele desprezou a sua bênção, e Jacó disse: eu quero a tua primogenitura, eu quero a tua bênção. E ele vendeu, e ele perdeu, e ele não conseguiu recuperar mais, estava perdido, pronto. A Bíblia diz que ele vendeu? Não, a Bíblia não diz que ele vendeu. Aqui no livro de Gênesis, não. Lá na frente sim, as pessoas se vendem para o pecado, mas mais do que isso, antes dele de vender, o Velho Testamento diz que ele desprezou o direito da sua primogenitura. Não despreze as bênçãos de Deus. As pessoas têm uma vida abençoada dentro da casa de Deus, servindo a Deus, com a família na casa de Deus. Muitos pais dão valor nas coisas do mundo, se desviam da casa do Senhor. Muitos jovens também se afastam, dão valor nas coisas do mundo, mas no dia as lágrimas vão descer dos olhos, como desceram dos olhos de de Esaú. E quando essas lágrimas tiverem descido, elas vão sentir o mesmo que Esaú sentiu. Mas eu vendi a minha bênção, eu estava tão bem com Deus, por nada. Uma outra coisa que deve ser reparada na história dos dois irmãos, é que até o versículo 34, até esse versículo, o protagonista da história, o filho que mais aparece, o homem que se destaca como mais importante dos dois, é justamente quem? É justamente o Esaú. Às vezes a pessoa é protagonista na casa de Deus, e ele prefere virar o quê? Ele prefere virar um nada naquele mundo. Então pense nisso. Ele amou a maldição, sim. Ele desprezou a bênção de Deus. Ele não quis ser abençoado por Deus. E assim como Esaú, nós podemos desprezar a bênção de Deus.
Agora eu quero falar de Jacó. Agora eu quero falar de Jacó, porque Jacó, ele foi diferente de Esaú. Diferente. Diz no versículo 27 do capítulo 25 que eles cresceram. Enquanto o irmão era um perito caçador, o Jacó, ele era um homem simples. Tem tradução que traz pacato, habitando em tendas. Mas eu quero lembrar que ele foi o perdedor da batalha intrauterina lá da mãe. Ele não venceu aquela batalha, ele perdeu, saiu por segundo. E olha que ele queria vencer, ele saiu segurando o calcanhar do irmão dele, quase perdeu. Às vezes a pessoa, ela começa mal realmente, ela começa mal, ela tem alguns deslizes, é verdade. Parece que ela foi derrotada ali logo no começo, dá um suplicão, cai, peca, acontece alguma coisa. Parece que esse não vai vingar. A gente fala assim, ó, isso aqui não vai vingar, não vinga mais. Estava em casa uma vez, com um trupé do lado da casa do vizinho, lá tinha um pitbull lá. O pitbull já estava matando tudo quanto é pintinho lá dentro. Tudo quanto é pintinho. Foi uma carnificina. Aí eu descobri que tinha 2 pintinhos, estava lá dentro da máquina de lavar roupa, e aquele cachorro pegava aquela máquina e jogava para um lado, jogava para o outro. Eu disse, Valéria, vamos fazer o seguinte, né? Você pega essa ração aqui, vai lá na frente, fica batendo no cordão, que eu vou entrar aí dentro e vou pegar aqueles 2 pintinhos lá. Não, você não vai, eu vou, né? Aí ela doida foi, eu mais maluca ainda, pulei lá no quintal do homem. Eu só lembro da lambida que eu levei assim no traseiro, assim no cachorro, né? Quando eu estava pulando de volta para o muro, mas salvou 2 pintinhos. Um manquinho. O pitbull pegou ele. Todo capenga. Esse não vai brigar. Ele virou um galo de briga índio. Meio caolho assim. Parou de mancar. Um dia pulou um galo lá em casa, deu até dó. Devolvi só os pedaços de dó. Eu digo, olha, não posso fazer nada. Não estava em casa quando eu vi a tragédia que estava feita. Dei para o meu cunhado. Chegou lá, matou o galo dele, teve que vender. O galo já tinha 2 mortes nas costas. Mas parecia que aquele não ia vingar para nada. Lembre disso, tá? O Jacó parecia que não ia vingar. Ele começa a perder. Mas está aqui uma outra característica do Jacó. Ele era diferente do Esaú. Versículo 27 diz que ele era um homem pacato, que ele habitava em tendas. Agora eu quero lembrar que isso pode parecer um desmérito, mas não é. Isso aí é uma vantagem. Hoje, vamos dizer que nós temos um jovem pacato ou simples, que habita em tendas, ou seja, na casa dele ou na casa de Deus. Que valor que um jovem desse tem? Ah, você quer um motoqueiro, camisão aberta, né? É lá, chapéuzão aberto, né? Isso que é homem, né? O Esaú, olha lá. Quem que vai querer um moço desse? Esse menino ficava com seu pai, ficava com a sua mãe. Ele que aparece adorando a Deus mais para frente, porque o irmão nunca. Mas é ele. Cresceu um pouquinho, né? Não vou ter a bênção, não vou ter a bênção, sim, né? Eu vou correr atrás da bênção. Eu amo a bênção de Deus, eu não posso ficar sem ser abençoado por Deus. Ele ficou 97 anos buscando a bênção de Deus. Mas por que tanto assim, pastor? Porque infelizmente Jacó, apesar de amar a bênção de Deus, apesar de querer ser abençoado por Deus, os meios que ele usava não eram dignos, não eram caminhos vantajosos diante de Deus, e Deus teve que chamar a atenção dele, Deus teve que corrigir ele. Então a característica principal, a maior, está aqui no capítulo 25 e versículo 31. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Eu quero essa bênção. Você não quer? Eu quero.
Na vida espiritual é assim. Você vai ver que muitas pessoas, elas escolhem não ser abençoadas, enquanto que outras pessoas, elas escolhem ser abençoadas. Isso se manifesta desde o começo. Desde o começo. Pastor, eu escolhi ser abençoado por Deus, eu escolhi obedecer, amém, porque algumas pessoas escolhem não ser abençoado porque não obedecem a Deus. Mas o Jacó, ele mostra aqui, ele faz uma sopa e espera o irmão, ele compra a bênção do irmão. Ele comprou, pastor, está certo isso? Não, não está certo. Aí vem esse lado sombrio, esse lado triste do Jacó, usando meios errados para obter a bênção. O que ele faz aqui? Ele compra. O que ele vai fazer depois, quando ele está com 77 anos já, e o pai quer abençoar o Esaú, e em vez do Jacó, a mãe ajuda o Jacó, e o Jacó então ele entra na frente do pai, e o pai é enganado pelo Jacó e pela sua mãe, e abençoa o Jacó. De novo, roubou a segunda vez o seu irmão. Ele engana o irmão no capítulo 25, não é que engana, né? Passa a perna. E no capítulo 27, da mesma forma, aí sim, descaradamente, o pai pergunta: quem é? Eu sou seu filho, Esaú, né? Mas essa voz é de Jacó. E ele sentindo aquele cheiro de comida. Quando ele falava a voz era de Jacó, o Jacó pegava esse sem vergonha, ele jogava a comida lá no nariz do Isaac. Ele cheirava, mas a comida era do Esaú, né? Entre a voz e a comida, ele ficou com a comida e foi enganado. Comeu gato por leve, bem feito, quis ser enganado. Tem gente que quer ser enganado, então deixa. Ele tentou comprar, ele tentou adquirir por meios fraudulentos, deu um desespero na mãe, porque depois que ele roubou a bênção de Esaú, o Esaú disse: meu pai vai morrer. Ele falou que está morrendo, e demorou para morrer, né? Mas o Esaú falou assim: e quando meu pai morrer, eu vou dar uma paulada na cabeça do meu irmão, eu vou matar ele, sem vergonha. Ele roubou 2 vezes. Então na cabeça dele já sabia o que ia fazer. A mãe escutou, ficou sabendo que o povo foi lá e fofocou para ela, e ela então deu um desespero, né? E disse: marido, meu bem, meu querido, né? Nós temos que fazer alguma coisa, porque se Jacó casar errado, a minha vida não tem mais sentido. Vamos pegar o meu menino, pega o seu menino, vamos lá, vamos mandar ele lá para a casa do meu irmão, lá na casa do meu pai, para ele achar uma moça boa da nossa família, para casar da família espiritual. Estava certa. Ela estava certa, mas usando os meios fraudulentos. Sabe aquela crise de mulher que eu falei na semana passada? É isso aí. Então o pai pega o Jacó. No capítulo 28, ele coloca a mão na cabeça do Jacó e diz assim, versículo 1: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, ordenou: olha, meu filho, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã, casa de Betuel, pai da tua mãe. Toma lá uma esposa das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, e venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Veja só, o pai agora abençoa. Essa bênção é mais séria do que as outras. É uma bênção boa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando uma pessoa está errada, quando uma pessoa age fraudulosamente, pode ser quem for que colocar a mão na cabeça dele, ele não vai se sentir abençoado. Quem está no pecado, quem vive uma vida de mentira, quem vive uma vida de engano, ele pode falar de bênçãos, mas ele não é abençoado em coisa nenhuma. Jacó, ele não se sentia abençoado por Deus, justamente por essa vida, e ele coloca o pé na estrada. Veja no capítulo 28, no versículo 10, o menino vai embora. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã.
E tendo chegado em certo lugar, passou ali a noite, e o sol se pôs. É assim que o Espírito Santo define a vida espiritual de Jacó nos próximos 20 anos, ou seja, sem a luz. O sol vai se pôr na vida do Jacó. São 20 anos. Ele trabalha como escravo para o sogro, porque ele chega lá, se apaixona pela Raquel. E aí ele quer casar com a Raquel, o sogro oferece a Raquel e diz: não trabalha 7 anos. Passou 7 anos, ele foi enganado pelo pai da moça. O pai da moça colocou a irmã mais velha, e a irmã mais velha então se tornou sua primeira esposa, e ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, e se dá 14 anos, e aí ficou mais 6 anos trabalhando, escravidão, só coisa ruim. Você vê aqui no capítulo 28, a gente viu, né, que a noite escura veio sobre a sua vida, e no capítulo 31, versículo 38, o Jacó, ele faz um resumo dos 20 anos que ele esteve na casa do sogro. Capítulo 31, versículo 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado por feras. Eu sofri o prejuízo, da minha mão você queria, tanto furtado de dia quanto de noite, de maneira que eu andava, de dia eu estava consumido pelo calor, de noite eu era consumido pela geada, o meu sono fugia dos meus olhos. 20 anos eu fiquei na sua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, e o Senhor, meu sogro, 10 vezes mudaste o meu salário, ou seja, eu comi o pão que o diabo amassou nesses 20 anos. Lembra que quando ele estava saindo de casa, o sol se pôs. Uma noite escura na vida dele durou 20 anos, e ele foi embora. No meio do caminho aconteceu uma coisa muito esquisita. Quando ele estava atravessando o val do Jaboque, Jaboque é um rio, passou o primeiro dos filhos, o segundo, o terceiro, o quarto, o 12º, né? Passou as esposas, o gado, as coisas, ele tinha passado tudo, e quando ele estava todo cansado de atravessar todo mundo, ele atravessa. Na boqueira do val, quando ele estava quase saindo, teve um anjo lá que pegou ele pelos colarinhos, e a briga foi feita. A briga durou a noite inteira, tapa daqui, pontapé dali, murro daqui, tudo que você pode imaginar aconteceu naquela briga. Os dois eram briguentos, os dois eram bons de pancada, e parece que o Jacó estava prevalecendo. Olha, o Jacó é terrível, né? Aí o anjo, né, deu-lhe uma paulada, rebentou a coxa dele, deixou ele totalmente confundido pro resto da vida. E o Jacó, como que, vou desistir? Não, de jeito nenhum. Eu desisti? Não. Juntou o pescoço daquele anjo, e o anjo falava: me solta. Não solto. Você já apanhou, rapaz? Não solto. Você quer apanhar mais, rapaz? Não solto. Me solta que o sol está subindo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso dessa bênção. Repare, ele lutou errado a vida inteira para ter a bênção. Agora ele está diante de Deus. Ele diz: me abençoa, Senhor, eu quero ser abençoado. Quando é que o Esaú ia fazer uma coisa dessa? Capítulo 31 não, capítulo 32, versículo 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. E foi aquela pancadaria que eu falei para vocês.
Versículo 26. Deixa-me ir, disse o anjo, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não vou te deixar ir, se não me abençoares. Você tem lutado pela bênção de Deus? É isso? É um fato na sua vida? Ou você vive se fartando do repasto, do guisado vermelho? Perguntou-lhe então: como te chamas? Deus trabalha assim na vida da gente. A pessoa tem que se arrepender para Deus abençoar. O anjo olha para ele e disse: como é que você se chama? Ele disse: Jacó. Jacó quer dizer o que mesmo? Enganador, gentinho à toa, povinho sem qualidade. Então Jacó era isso. Está ali, é um homem que quer a bênção de Deus, mas ele quer do jeito errado, fazendo coisa errada, mentindo, enganando, roubando. Acha que uma pessoa que engana, que mente, que rouba, que faz tudo que não presta, que é imoral? Não era o caso de Jacó, imoral ele não era. Mas algumas pessoas são. Como é que essas pessoas vão ser abençoadas por Deus? Ele tem 97 anos, escolheu caminhos errados, e a bênção, ele não se sente abençoado. Mas ele já teve o oráculo lá com a mãe, ele já comprou a bênção do irmão, ele já recebeu a mão do pai 2 vezes na sua cabeça, mas ele não se sentia abençoado. Para a esposa, para o sogro, ele sempre se referia a Deus como Deus do pai dele, Deus do vô dele, mas não era Deus dele nunca. Parecia um Deus distante, porque ele tinha que se arrepender dos pecados dele. Quando ele fala: eu sou Jacó, eu sou um enganador, anjo, eu sou um enganador, eu não tenho levado uma vida boa não. Aí o anjo disse: você não vai mais se chamar enganador, porque você lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Veja aí esse versículo. Versículo 28, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe de Deus, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó disse: como é que o senhor se chama? E ele respondeu: por que você quer saber, Belhuque? Eu abençoo ali. Ele o abençoou ali, preste atenção, é ali que ele foi abençoado. Sabe o que acontece quando ele é abençoado por Deus? Sabe o que acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados? Quando uma pessoa quer viver uma nova vida, ele se torna uma nova criatura. Quando essa pessoa deixa a vida má, deixa a vida devassa para trás, sabe o que acontece? Acontece isso, no final do versículo 29, e o abençoou ali. E aquele lugar se chamou Peniel por Jacó, pois ele disse: vi Deus face a face, e a minha alma foi salva, a minha vida foi salva. Ele está dizendo: eu fui salvo hoje. É como se ele dissesse: eu tenho 97 anos, mas hoje veio salvação para a minha vida. Hoje a luz do céu brilhou para mim. Hoje eu sou uma nova criatura. Você já pode dizer isso? Você já pode dizer que você é uma nova criatura, que a luz do céu brilhou para a sua vida? Já? Porque é o que aconteceu com Jacó. Dá uma olhada no versículo 31. Assim que a alma dele é salva, assim que ele é abençoado, nasceu-lhe o sol. O sol tinha sumido da sua vida, a luz tinha sumido da sua vida, a sua vida estava em trevas. E depois que Deus coloca a mão na vida dele, que ele é transformado por Deus, a luz do sol se levanta novamente. Ele é abençoado por Deus. Agora ele é um filho da luz. É maravilhoso ver essas coisas acontecerem na vida de Jacó. Que encontro foi esse no Vale de Jaboque? É o seu novo nascimento. A sua vida mudou muito. Jacó é outro homem. Agora ele tem que andar como príncipe de Deus. Lembra que ele vivia se pegando com o irmão, se arranhando desde o ventre da sua mãe, tapa, xingo, ofensa, roubo, ameaças de morte. Os 2 irmãos não se bicavam.
ele encontra o irmão dele, ele abraça o irmão dele, ele beija o irmão dele, ele chora no pescoço do irmão dele. Ele é um outro homem, ele é um homem transformado, ele não quer briga mais. Ele deu um monte de presente para o irmão dele disse: o que é isso aí, rapaz? Ele falou assim: isso aqui é uma bênção, eu estou te dando uma bênção, meu irmão. Meu irmão, olha aqui, capítulo 33, versículo 11: peço-te, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Ele está dizendo: eu peço que você receba a bênção que eu te trouxe. Ele passou a vida inteira tentando roubar a bênção do irmão, agora ele tem uma bênção para dar para o irmão. Eu quero dizer uma outra coisa, que a pessoa que é abençoada por Deus é aquela pessoa que é uma nova criatura, é aquela pessoa que deixa o caminho de trevas para trás. Mas mais do que isso, é aquela pessoa que agora pode olhar para alguém e dizer: Deus te abençoe, eu trouxe uma bênção para você. Olhar para um irmão e dizer: recebe essa bênção que eu te dou. É maravilhoso na vida de Jacó, tanta transformação numa virada de noite. Quanta transformação! Muitas pessoas entregam a vida para Jesus na igreja quando vem para o culto, e quando ela entrou nessa porta, ela era uma pessoa, mas quando ela entrega a vida dela para Jesus, ela se torna uma nova criatura, é uma outra pessoa. Quando Deus toca no seu coração, meu amigo, quando Deus toca no seu coração e te leva ao conhecimento de quem você é, perdido, pecador, sem Deus, sem esperança neste mundo, e você é lavado pelo sangue de Jesus os seus pecados, você entende isso, você é uma nova criatura, você entrega, você escolhe Jesus, você vai lá, entregue sua vida para Jesus. Olha o Jacó, ele é uma nova criatura. Agora, ele não quer roubar ninguém, ele não quer tomar nada de ninguém, ele tem algo para dar, e ele chega salvo a Salém. Capítulo 33 e versículo 20, versículo 18, veja: e voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Algumas traduções traz salvo a Salém de Siquém. Repare você, meus irmãos, ele chega são e salvo. E agora, como um verdadeiro adorador, no versículo 20, e ali ele levanta um altar, ele chama Deus, o Deus de Israel. Agora ele não vai falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, meu pai. Não, agora ele pode dizer o Deus de Israel também. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac é o meu Deus, o meu Deus. E por que tudo isso na vida dele? Sabe por quê? Porque ele escolheu ser abençoado. A bênção tem caminhos. É preciso desejar. O que cedo busca o bem, cedo alcança, diz o Salomão. É preciso obedecer. Sabe o que é obedecer? É fazer a escolha certa, escolha correta. Jacó, ele escuta o conselho de Deus, quando Deus diz: sai dessa terra e volta lá para a casa do teu pai. Ele não pensa duas vezes, ele obedece, ele escolhe ser abençoado. É preciso ter fé que Deus prometeu me abençoar e ele vai me abençoar, mas é preciso lutar. Meus irmãos, bênçãos não caem de mão beijada. Repare isso na vida de qualquer personagem da Bíblia. Bênçãos não é assim, não. A pessoa tem que desejar, mas a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que lutar. A vida é uma luta. E o principal, ninguém vai ser abençoado sem primeiro ser transformado por Deus. Ninguém. E que essa mensagem fique no seu coração.
Esaú escolheu a maldição, não desejou a bênção. O Jacó, ele amou a bênção. Ele escolheu ser abençoado por Deus. Você vai decidir se escolhe ser abençoado ou amaldiçoado. A vida é sua. Jovens, a vida é de vocês. Vocês vão escrever a história de vocês. Se quer ser abençoado ou não. O pastor não pode escrever a vida de ninguém, não. Os casais, a mesma coisa. Vocês têm que escolher se quer ser abençoado ou amaldiçoado. O pastor não pode escolher essas coisas para as pessoas. O marido, a esposa, é uma escolha que se faz. A igreja, como igreja, tem que escolher se quer ser abençoada ou amaldiçoada. Se vai ficar nos caminhos de Deus ou vai ter desvios espirituais, doutrinários. Vamos seguir o exemplo de Jacó. Ele escolheu ser abençoado por Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos por esse momento, onde juntos podemos estudar Sua palavra, aprender, Senhor, os Seus caminhos, poder, Senhor, aprender como te obedecer, através da Sua palavra. Nos ensina, Senhor, que o Espírito Santo fale pela boca do Seu servo. Supre as necessidades que existem aqui, Senhor, nesta noite, de toda espécie. Que o Senhor possa mesmo estar nos ajudando, através da mensagem, a Te amar cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.